Oi, crianças, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, hein? Hoje eu vim contar uma história, né? Sobre, não uma história, mas um mandamento que Jesus nos trouxe sobre amar ao próximo, amar o meu irmão, amar a minha mãe, amar o meu pai. É muito bom, né? Esse amor é muito válido, né? Mas não é esse amor ao próximo que eu vim falar, não. Eu vim falar sobre amar o próximo, mas sendo esse nosso inimigo, tá bom? Diz lá em Lucas capítulo 6, versículo 27, vai falar assim: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos e faça o bem os que odeiam vocês. Deseje o bem para aqueles que os amaldiçoam e ore em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que ele leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Faça aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aquele que os ama, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam também. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que fazem o bem, o que é que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. Então, vou parar aqui no versículo 33, tá bom? Então, isso fala de um amor diferente, né? Porque amar meu irmão, amar minha mãe, amar meu pai, amar os meus amigos, isso é fácil, né? Mas e quando aquele amiguinho que pega no seu pé, né? Qual é a sua reação, né? Como é que você se reflete com os seus sentimentos se refletidos a ele, direcionados a ele? Também é o mesmo? Tipo, se ele te dá ignorância, você também dá a ele ignorância. Se ele te dá um gelo, você também dá a ele um gelo. Se ele é rude com as palavras contigo, você também vai ser rude nas palavras com ele. Então, será que tem sido igual a sua relação com o seu inimigo? E aqui eu vou botar como inimigo entre aspas, porque a própria Bíblia fala que nosso inimigo não é carne ou sangue, mas sim os principados e potestades. Mas tem pessoas que se fazem nosso inimigo, né? Elas se deixam levar pelo pecado e assim elas tentam nos afrontar, né? E então, diante disso, qual é a nossa relação com essa pessoa, né? A gente tem tratado da mesma forma que ela também nos trata? A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, entendeu? E diante disso, eu lembro de uma história que fala lá no Velho Testamento. Lá em 1 Samuel, vai contar sobre a história do rei Saul, que foi levantado como rei sobre Israel. E ele era poderoso, vencia guerras, porque Deus era com ele. Mas ele começou com um comportamento bem diferente com o comportamento que Deus quer que nós tenhamos. Então, Deus, ele pegou e pediu para Samuel ungir um outro rei. E foi quando Samuel ungiu Davi. Sendo que, né, Davi não poderia se mostrar rei até Saul, que era rei, né, morrer. E então, assim, Davi continuou sendo obediente a Deus. Ele continuou ali exercendo o seu ministério, né, que era o ministério de guerra. Então ele ia para a guerra junto com Saul, né, ele ia nas batalhas. E como Deus era com Davi, Davi vencia todas as guerras, porque Deus era com Davi. Então o pessoal começou, né, a enaltecer Davi e Saul ficou furioso com isso.
Aí o Espírito de Deus saiu de Saul e ficou um espírito ali perturbador no coração de Saul. E Saul então ficou enfurecido, com inveja, meio como louco, e ele quis de tudo matar Davi, né? Teve um dia, lá em Samuel 19:10, vai falar sobre isso, que teve um dia que ele quis até, né, ali Davi estava com ele ali no palácio, e ele foi tentar contra a vida de Davi. No 19, versículo 10, fala assim: Saul tentou espetar Davi na parede com a sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou, né? Davi saiu da presença dele, ele queria matar Davi, mas Davi saiu correndo. E diante disso, Saul em todo momento tentava ali matar com Davi. Onde que ele sabia que Davi estava, ele ia lá para tentar matar. Com seu exército, com seus carros e cavalos, ele ia lá para tentar matar Davi. E Davi fugia. Davi poderia ter matado ele? Poderia ter, porque Davi era forte, ele também era guerreiro, né? E Deus era com Davi. Davi poderia ali acabar com a vida de Saul e ele tomar o seu trono, né? Poderia, mas Davi era temente a Deus. Ele sabe que não é esse os pensamentos de Deus, né? Ele sabe que ele não poderia lançar, né, a mão contra um ungido de Deus, né? Porque ainda que o Espírito de Deus não estivesse aí com Saul, né, mas Deus que levantou ele lá no comecinho, lá no início da história de Saul, né? Deus que ungiu, porque o povo queria um rei. Então Deus falou: então levanta esse, e levantou Saul. Só que, né, depois o coração de Saul ficou turbado. Mas Davi sabia que não poderia ir contra ele. Não poderia ir contra ele por conta de Deus, porque ele queria obedecer a Deus, a vontade do Senhor. Então, Davi teve a oportunidade de matar? Sim, teve. Lá em 1 Samuel 24, versículo 4, vai falar que diante de tantas, né, escapa e Saul vai atrás e Davi escapa de novo, teve um dia que Saul ficou quase aqui perto de Davi, só que Davi estava bem escondidinho numa caverna. Aí Saul foi lá para tentar fazer suas necessidades e Davi foi bem mansinho lá para pegar uma prova de que ele poderia matar Saul, mas ele não iria fazer porque ele era um servo do Senhor. Lá em versículo 24:4 vai falar assim: então, eles disseram a Davi, ele está falando dos companheiros que estavam junto com Davi. Fala assim: esta é a sua oportunidade. O Senhor disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi, ele se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele, sem que ele percebesse, né? Ele poderia ter matado, mas ele só pegou uma prova, né? Uma prova de que ele não queria fazer mal para Saul, né? Porque nós não podemos responder, né, com as ações do nosso inimigo, assim como os nossos inimigos respondem para conosco, né? Às vezes com palavrões, com xingamento, com acusações, com fofoca, né? Com até tem pessoas, né, que ficam ali constrangendo a outra. Constrangendo, tipo assim, sempre colocando aquela outra pessoa para baixo. Você é feia. Você é gordo. Você é dentuça. Você é quatro olhos. Você isso. E fica acusando, né? E às vezes a gente não quer ficar por baixo, a gente começa a acusar também. Mas é isso que Deus quer de nós? Não. Deus, ele quer que nós amemos os nossos inimigos, né? Ou aqueles que se colocam como nossos inimigos, né? Assim como nós amamos nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, né, com respeito, né, com tolerância, com paciência, com mansidão, né, o fruto do Espírito Santo. É nesse momento que a gente tem que colocar um fruto em evidência, mostrar quem nós somos, que nós somos diferentes, nós somos chamados, né, filhos do Senhor, parecidos com Cristo, a semelhança do Pai. E essa semelhança não deve ser física somente, mas também, dentro, com a atitude, com os exemplos, com os gestos. Quais são os nossos gestos? Tem que ser de amor, de carinho, de perdão. Se a pessoa nos ofendeu e machucou muito, vamos oferecer o perdão. Olha, eu te perdoo, né?
Então, assim, essa é a palavra que eu quero trazer para vocês e deixar para vocês, sabe? E que vocês possam lembrar que mesmo que se vocês, né, forem ofendidos por alguma pessoa, Deus, ele é com vocês, tá? Fique firme que Deus, ele vai te exaltar. Deus, ele vai te levantar, né? Deus, ele vai se orgulhar da sua atitude quando você amar o seu inimigo, como você ama a você mesmo, né? Então, se a gente ama somente nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossos amigos, aqueles que nos fazem bem, o que nós estamos sendo diferentes? Então, vamos mostrar a diferença e amar sim a todos aqueles que nos perseguem, tá bom? Deixe essa palavra no coração de vocês, que o Senhor abençoe vocês e que mesmo seja difícil, nós vamos conseguir, né? O Senhor Jesus falou assim: se eu venci, vocês vão vencer também, né? E essa é a palavra pra gente, né? Que ele venceu, os inimigos insultaram, chutaram, cuspiram nele e ele revidou? Não. Se ele venceu, nós podemos também. Então fica com essa palavra, em nome de Jesus, espero que vocês tenham gostado. Feche seus olhinhos aí na sua casa, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Pai. Que o Senhor continue conosco. Toma cada criança, Pai, em Tuas mãos nessa hora. Nos ensina, sim, Deus, a amar os nossos inimigos, ó Pai. Nos ensine, ó Pai, a ser, ó Pai, igual a Ti. Queremos, ó Pai, ser igual a Ti, ó Pai. Ainda que seja difícil, ó Pai, que a nossa fé em Ti venha nos dar força, sim, para aguentar tantas acusações, tantas coisas ruins que muitas vezes nos entristece, nos aflige, mas que nós possamos, ó Pai, ter o coração, ó Pai, cheio de amor, para retribuir com amor, assim como o Senhor tem nos amado. Em nome de Jesus, eu te louvo e te exalto pela vida de cada criança que está assistindo este vídeo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Orem por aqueles que têm sido seu inimigo e, se puderem, compartilhem conosco no grupo uma experiência caso tenha tido.